E aí pessoal, graça e paz a todos. Hoje o nosso tema é bastante interessante, pedido por um de nossos internautas, né? Pedido por um de nossos seguidores. E o tema é: por que os judeus não aceitaram ou rejeitaram a graça de Deus? Então vamos aqui mergulhar nas escrituras. Não se esqueça, deixa o like, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal, beleza? Conto com vocês. Bom pessoal, então vamos entender aqui à luz das escrituras o que a palavra de Deus nos diz sobre a rejeição do povo de Israel. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, podem abrir Romanos capítulo 9, né, a partir do verso de número 14, que vai nos dizer assim: que diremos, pois? Há alguma injustiça da parte de Deus? Há alguma injustiça da parte de Deus? E ele vai dizer: não, de modo nenhum. Por quê? Pois ele diz a Moisés, isso é Deus dizendo a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem anda ou corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Ele diz a Faraó: para isto te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem. O povo de Israel era igual à igreja de Laodiceia. Aos olhos humanos era uma igreja linda, era uma igreja boa, era uma igreja espiritual. Mas aos olhos de Deus, a igreja de Laodiceia em Apocalipse era uma igreja morta, era uma igreja fria, era uma igreja que não agradava a ele. E passando para o capítulo 11, Paulo diz assim: pergunto, pois, porventura, tropeçaram os judeus para que ficassem caídos? Não. Então os judeus rejeitaram sim a graça de Deus. Os judeus rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Primeiro, porque os judeus acreditavam que o Messias, o Salvador, seria um homem forte, seria um homem valente, seria um guerreiro. Só que quando veio o Messias, eles não acreditaram. Porque eles rejeitaram, porque a palavra de Jesus era para a graça, era para todos. A salvação não era só para os judeus, mas era para todos, todas as tribos, línguas e nações. Os judeus, eles só rejeitaram a Jesus, só rejeitaram a salvação em Jesus, porque foram endurecidos o coração. Eles foram endurecidos o coração. Os eleitos foram salvos, mas os outros foram endurecidos o coração. Olha o que Romanos capítulo 11, versículo 7, o que Paulo diz? Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição alcançou os eleitos. E os mais, o que foi que aconteceu? Foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Veja o que Jesus, aqui é Paulo, mas veja o que Jesus está dizendo. Responderam, pois, os judeus e o interpelaram, o interrogaram: até quando o Senhor nos deixará a mente em suspenso? Se tu és mesmo Cristo, dize, fala isto francamente, abre para nós. O que Jesus disse? Eu já disse a vocês e não creram. Jesus já tinha falado como ele ia vir e não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam no nome dele. Mas por que os judeus não creram? Vocês não creram porque não são minhas ovelhas. Então olha, Jesus disse: eu já disse a respeito da salvação. Eu já disse como é que vai ter. Vocês não creram porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz
e eu as conheço, e elas me seguem. Então os judeus, eles não aceitaram a salvação em Cristo Jesus, primeiro, porque eles entendiam e tinham na cabeça deles que só eles eram salvos, só eles podiam ter a salvação. E outro motivo porque eles não aceitaram foi porque Deus endureceu o coração deles para que eles não aceitassem o Evangelho.